A Record comprou o Brasileirão da Liga Forte União até 2027 e já renovou o Campeonato Paulista até 2029. Será que esse é o momento da virada? Será que a emissora de Edir Macedo vai se converter finalmente em uma potência no futebol? É o que a gente fala a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Alan Simon, que você sabe onde seu time joga e fica por dentro de tudo do mundo dos direitos de transmissão e da mídia esportiva. Nas últimas semanas, uma das grandes notícias que saíram foi o acerto da Record com a Live Mode pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Liga Forte União entre 2025 e 2027. Como você que acompanha aqui o canal já sabe, e se por acaso não acompanha, tá chegando agora, tá meio ainda alheio a essa questão, a Liga Forte União pode vender os jogos dos seus times como mandantes no Campeonato Brasileiro, mesmo contra equipes que não façam parte desse bloco, que sejam os times da Libra. Atualmente na Série A do Brasileirão, a Liga Forte União possui equipes como Corinthians, Fluminense, Internacional, tem também o Fortaleza, Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Criciúma, Vasco, enfim, são muitos times, Cruzeiro, e que no ano que vem, claro, podem ser modificados de acordo com os rebaixamentos e os acessos do Campeonato Brasileiro em 2024. Mas vale também lembrar que na Série B, a maior parte dos clubes também é da Liga Forte União, então esse número de 12 clubes não deve ficar tão alterado assim. Ou vai cair para 11, ou vai subir para 13, não tem muito mais o que fazer. Vamos trabalhar com a média, que é de 12 times. Mas o fato é que a Record comprou um pacote de 38 jogos por temporada do Campeonato Brasileiro. Um jogo por rodada. As rodadas do Brasileirão a gente não consegue prever muito ainda, né? A CBF não publicou o calendário oficial ainda. Deve acontecer no mês de outubro, ou pelo menos no fim de setembro, pra gente saber quais serão as datas certinhas. Agora que a Conmebol já divulgou o dela, é só a CBF trabalhar em cima disso, pra gente saber quantos jogos da Record serão nos meios de semana e quantos serão nos fins de semana. Lembrando, não está oficializado ainda, mas a expectativa é que os jogos da Record sejam nas noites de quarta-feira um pouco mais cedo que os da Globo, pode ser que comece 8, 8h30, e aos domingos seria o segundo jogo para quem está na TV aberta, né? Tem um jogo da Globo, que comprou os direitos da Libra, às 4 da tarde, e o da Record entraria às 6 ou 6h30, portanto, você vai ter duas opções de graça por rodada do Campeonato Brasileiro no ano que vem e até 2027 com toda certeza. Mas não foi só isso não, a Record também anunciou a renovação do contrato com a Federação Paulista de Futebol pelo Paulistão até 2029. O Paulistão também é negociado pela Live Mode. Nesse caso, a gente lamenta se não tivesse sido aberto um processo mesmo para a participação da Globo, do SBT e de outras emissoras, se eles tiverem renovado de ofício, né? A gente não tem informação até agora de que foi aberto um processo como realmente eles fizeram lá em 2021 para o atual ciclo de direito de transmissão. E eu sempre vou defender que todas as competições, independentemente do tamanho, da importância, da agência que está por trás, precisa ter uma licitação, de preferência com envelopes fechados, algo que no Brasil a gente só vive graças à Conmebol com a FC e as mídias pelos direitos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Vou ficar sonhando com o dia em que a gente vai ter esse modelo da Libertadores em todas as outras competições também, envelopes fechados e uma regra clara com pacotes bem definidos que não mudem pelo caminho, né? Mas a Record vai manter o contrato do tamanho que ele é hoje. São 16 datas, ou seja, 12 jogos da primeira fase, mais 4 nos mata-matas, até 2029, o que garante que por mais algumas temporadas o Paulistão vai ter o tamanho que tem hoje. E isso é uma má notícia para quem quer a redução dos estaduais. O Paulistão está vendido, renovou o contrato também com o YouTube, então é importante dizer isso. O YouTube vai continuar com as suas transmissões na Cazé TV, no modelo praticamente que a gente viu em 2024, após a saída do Premiere, com mais jogos por rodada, não apenas um como era nos primeiros anos, né, em 2022 e 2023. Mas a gente está falando de Record, né? A Record com isso vai ter garantida mais uma vez a transmissão do Paulistão, agora até 2029. O primeiro ciclo era de 2022 a 2025, renova-se, portanto, de 2026 a 2029, chegando lá no fim do contrato. Se a Record não sair, se ela continuar transmitindo, a gente vai olhar para trás e falar: nossa, quanto tempo faz que o Paulistão não passa na TV Globo, né? O tempo vai passando e a gente vai vivendo essas mudanças do mercado, não tem jeito. Com isso, a Record passa a ter, de 2025 a 2027, que é o contrato dela com a Liga Forte União, a garantia de transmitir 54 datas de futebol por temporada. São 16 do Paulista e 38 do Campeonato Brasileiro.
futebol o ano inteiro na Record. Durante muito tempo eu fiz críticas à emissora aqui por ela ser uma espécie de emissora de verão no futebol, que você vê ali na época do verão e depois nem lembra que ela transmite futebol. Não será mais o caso. Agora o Paulistão começando em janeiro de 2025 e o Brasileirão indo até dezembro, esse é o período de tempo em que você vai acompanhar futebol na Record, sendo agora a principal opção a Globo para quem quer ver futebol na TV aberta. E o mais legal, jogos que não estarão na TV Globo, né? Porque a Globo tem os direitos da Libra do Campeonato Brasileiro, então os jogos que a Record vai transmitir não chegam nem perto de passar na TV Globo. E no Paulistão a Record tem a exclusividade em TV aberta. A Globo até transmite outros estaduais de forma regionalizada no Brasil, como o Mineiro, o Gaúcho, o Campeonato Pernambucano e até o Cearense recentemente voltou também para Verdes Mares. Para vocês terem uma ideia, o pacote de futebol nacional da Globo, que é o Futebol 2024, tem atualmente 46 datas de transmissão na soma da Copa do Brasil e do Brasileiro. São 38 rodadas também, então são 31 janelas. A Globo até pode transmitir 2, 3 jogos por rodada, mas para você, o que chega, o que a Globo entrega, é um jogo só por rodada, né? Por isso que eu falo que vão ser mais gratuidades agora, a da Globo e a da Record. Então são 46, porque na Copa do Brasil ela só entra nas oitavas de final, portanto só mostra 8 datas. 38 mais 8, 46. Para a Globo passar a Record com futebol periódico, né? Não vamos contar outras coisas, como futebol feminino, que é outro pacote, Taça das Favelas, que também é uma outra coisa, jogos da seleção, eliminatórias. A Globo, é claro, tem muito mais futebol. Mas do futebol de clubes, né? Do futebol de clubes de elite, a Globo passa só com a Libertadores, né? E passa ali por 59 a 54. Como são 13 datas de Libertadores, a gente vai ter 59 a 54, claro. A Globo pode comprar para o ano que vem ainda a Copa do Mundo de Clubes, que vai ser um campeonato muito importante, que já tem garantidas as participações do Palmeiras, do Flamengo e do Fluminense. A FIFA está vendendo esses direitos de transmissão agora e a gente está na expectativa, sabendo já que a Globo fez uma proposta por esses direitos. Mas o fato é que a Record tem 54 datas pela frente. Será que agora ela se converte em uma verdadeira potência do futebol? Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que o grande mote da compra da Liga Forte União é o Corinthians. O Corinthians é o principal clube de audiência e de torcida entre os atuais integrantes desse bloco, que é liderado no mercado pela Live Mode, e claro que os direitos de transmissão se valorizaram demais quando o Corinthians migrou da Libra para a Liga Forte. Pelas informações que a gente tem hoje no mercado, estaria entre 770 e 900 milhões de reais, o total já arrecadado com a venda dos pacotes para Record, YouTube e Amazon. Então a Liga Forte já está em uma boa posição, claro, por causa do Corinthians. Mas se o Corinthians cair, uma outra informação muito importante, tá todo mundo me perguntando o que acontece, né, se o Corinthians cair. Informação trazida pela Máquina do Esporte nesta quarta-feira, uma informação quente, você talvez não tenha visto ainda. A CBF vai abrir mão de vender os direitos de transmissão da Série B do Brasileiro a partir de 2025. Nos últimos anos, você sabia, a CBF era quem vendia esses direitos de transmissão, ela centralizava esses negócios, foi ela quem fechou um contrato com a Abrax no ano passado, que iria até 2026 e foi rompido. E agora ela abre mão, deixando para a Liga Forte União e para a Libra essa negociação. Então a Liga Forte vai poder fazer o contrato dos times dela e a Libra também, sendo que a Liga Forte é quem tem a maioria imensa dos times da segunda divisão nacional hoje. E aí o que acontece? A Record é lógico que vai ficar de olho e vai torcer demais para o Corinthians permanecer na primeira divisão. O Corinthians vale até um vídeo aqui no canal depois, porque ele está vivendo uma situação em que a gente não consegue planejar a cobertura de mídia do ano que vem por causa dele. Eu não sei se ele vai estar na Copa do Brasil, porque ele não tem vaga até agora. Para isso ele precisa ir para a Libertadores. Com a posição dele no Brasileiro é muito difícil pegar uma vaga na Libertadores, então ele teria que ganhar alguma das Copas, e ele está muito bem posicionado nas Copas, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil. Só que se ele não ganhar nenhuma das Copas, ele não joga nem a Copa do Brasil. Prejudica a Globo, que é a detentora da Copa do Brasil e da Libertadores. Se ficar fora da Sul-Americana, não conseguir melhorar no Brasileirão, prejudica o SBT. Se cair, prejudica a Record, que é a detentora dos direitos de transmissão do Corinthians como mandante no Campeonato Brasileiro. De partida também vou dizer que prejudica um pouco a Globo, porque a Globo é dona da Libra, mas vai poder transmitir os jogos do Corinthians, né? Flamengo e Corinthians, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, comandos da Libra, o Corinthians pode aparecer sim na Globo. Então meio que atrapalha todo mundo, só não vai atrapalhar quem tiver com os direitos da Série B. E essa informação de que os blocos é que vão negociar os seus direitos, agora realmente faz muito sentido pra gente especular e esperar o que vai ser do ano que vem. Mas a Record precisa ficar de olho, porque vale a pena, se o Corinthians cair, comprar a Série B e não deixar ele aparecer numa Globo da vida, né? A Record é uma emissora que quase acabou com o próprio projeto esportivo, né? Na pandemia em 2020, ela abriu mão do único ativo que ela tinha na época,
que era a exclusividade dos Jogos Pan-Americanos de 2023, que no fim das contas a gente só viu pela internet no Brasil, pela Cazé TV e pelo Canal Olímpico do Brasil. A Record naquela época chegou até a ser um tema de um vídeo aqui no canal falando sobre os temas que mataram o esporte na Record, né? E depois ela voltou com o Campeonato Carioca de uma forma bem tímida, foi a Record do Rio de Janeiro, sem tanto envolvimento da matriz em São Paulo. Em 2022, sim, comprou o Paulistão, mas desde então vem sendo uma transmissão extremamente criticada, inclusive por mim, porque não tem cara, não tem um compromisso, parece que está transmitindo por obrigação, só para tirar do SBT, o que não vai ser mais o caso a partir de agora, porque a Record realmente se transforma em uma emissora de futebol. E aí passamos para o último tópico desse vídeo, que é quais são os desafios da Record agora que ela será uma emissora de futebol o ano inteiro. Bom, em primeiro lugar, montar uma equipe fixa de esportes e não mais contratar nomes que apenas trabalham nos meses do Campeonato Paulista. Quer seguir com o Márcio Canuto, fazendo aquele papel de ser o repórter da torcida, de fazer a bagunça? Contrata de forma fixa e coloca ele o ano inteiro. Quer um narrador que seja bem identificado com o Campeonato Brasileiro, com o Campeonato Paulista? Tem alguns nomes que estarão aí no mercado. A gente viu alguma especulação, né? Saiu no Notícias da TV que a Record teria como principal nome o Kleber Machado, mas o Kleber Machado está empregado no SBT e vai trabalhar no Brasileirão com o Amazon Prime Video, que também comprou um pacote de 38 jogos da competição com a Liga Forte União para o ano que vem, e até 2027. Mas, enfim, se a Record quer o Kleber Machado, vale a pena chegar a fazer uma proposta e ver se ele sai. Outro nome que vem à nossa mente é o Milton Leite, é óbvio, ele acabou de sair da Globo, quer reduzir o número de datas de trabalho dele, quer ficar mais com a família, ele voltou a morar em Jundiaí, onde ele morava antes de virar narrador e tudo mais. Então, faria super sentido. Seriam jogos na Record só de fim de semana e meio de semana, e em vários meios de semana nem vai acontecer, porque são as datas da Globo e do SBT nas competições da Conmebol ou da Globo na Copa do Brasil, e da Amazon Prime e tudo mais. Então, o Milton na Record seria um baita nome também, e é bastante identificado com essas competições que por tantos anos ele trabalhou no Sport TV e também na ESPN Brasil lá atrás, né? Campeonato Paulista, Jogos de Brasileirão também fazem parte desses praticamente 30 anos de carreira do Milton Leite nas narrações. Vai precisar de comentaristas fixos, tem alguns nomes também que podem voltar, de repente o Casagrande fez o Paulistão, se a Record gostou ele pode ser um bom nome também. O Rafael Oliveira deixou a Band, mas foi contratado pela Cazé TV, não sei se tem algum tipo de exclusividade, seria um baita nome também para análises, né, na Record, não sei se ela iria ter o Rafael Oliveira como um nome para sua audiência, mas eu super gostaria, mas ele está na Cazé TV, enfim, não sei quais são as bases do contrato dele. Vai precisar também de uma equipe de reportagem fixa, e aí não é só transmitir jogo, né? Precisaria de um programa fixo, semanal, pelo menos de esportes, coisa que até o SBT fez com dois programas, né? O SBT Esportes nas manhãs de domingo e o Arena SBT nas madrugadas de segunda para terça-feira. E também aumentar o espaço esportivo, pelo menos nos telejornais. Se não der para fazer um programa esportivo diário, que a gente sabe que na briga pelo Ibope ali contra o SBT, contra a Band, de repente não dá certo, né? Não dá certo de fazer um programa com audiência, de repente você perde, afasta o seu público, mas pelo menos colocar um bloco bom de esportes, como a gente vê em telejornais da Globo mesmo, Bom Dia Brasil, Jornal da Globo, sempre tiveram blocos importantes de esportes, e a Record poderia ter isso no Jornal da Record, no Fala Brasil, enfim, nas outras edições também do JR ao longo da grade de programação. E isso precisa de investimento com repórteres e tudo mais, para fazer esse acompanhamento de janeiro até dezembro, já que futebol agora vai ser uma constante na emissora. E precisa, é claro, recuperar a identidade que o futebol da Record já teve um dia. A Record é pioneira na transmissão de futebol lá nos anos 50, com Silvio Luiz ainda repórter de campo, primeiro nessa função, né? A Record é muito importante para o esporte. Ela que acabou com essa importância com suas próprias decisões de acabar com o esporte, de abrir mão de eventos olímpicos e tudo mais. Mas precisa retomar isso. Ela já tem hoje uma espécie de homenagem à sua própria história usando a trilha tradicional no Campeonato Paulista. Mas precisa mais, precisa trazer de novo aquela cara de Record, né? O Debate Bola era muito legal, o Esporte Record era muito bacana. O Esporte Fantástico, eu confesso, já não era tão fã assim, achava uma cópia bem mal feita do Esporte Espetacular. Mas enfim, estão abertos aí os campos, né, pra gente ver o que vai ser o futuro da Record. E eu deixo um comentário para você agora. Eu acho que se a Record fizer tudo isso que eu falei nesse último tópico, ela tem sim como virar uma potência no futebol. Porque nesse momento ela passa o SBT, que fica para trás com Champions e Copa Sul-Americana, e um número menor de datas, e eu não preciso nem falar da Band, que está muito mal financeiramente, vai perder a Fórmula 1. A Série B agora com essa história de ser negociada pela Liga Forte, pela Libra, é uma incógnita do tamanho do mundo, não dá para saber se ela vai continuar na Band, eu acho que não. Então, o que vai ser da Band no futuro, né? A Record surge como uma potência no futebol?
será a principal alternativa à Globo, porque a Globo é imbatível, a Globo é a maior em audiência, a melhor em qualidade de transmissões, mas você acha que agora a Record ocupa de vez esse segundo lugar? Deixa nos comentários e também fala pra mim aí o que você está esperando do futebol na Record em 2025. Um grande abraço para você, se inscreve no canal, seja membro se puder, tem o botão Seja Membro aí, conheça todos os planos, e aí quem sabe o seu nome aparece, né? Se você for membro, o seu nome vai aparecer nos créditos finais, como essa galera toda que vai aparecer agora e que mantém esse canal no ar. Eu te espero no próximo vídeo, esse é o canal Alan Simon, a casa da mídia esportiva. Valeu!